Pedro, Tudo jóia, velho? tudo jóia. Cara, esse troço complicado aqui, tu sabes É que difícil essa porra aí. tu sabes que depois que acabaram com o CD, sabe aquele CD, nada de Acabou, bom. não Pode funcionou. olhar, é empiricamente verificável. Nada de bom aconteceu no mundo. Nada de bom. Pode escrever. Puta, eu tô tendo que dar aula na PUC com os negócios de computador também, né? E É, banca, o cacete. Puta, eu tô me perdendo, bicho. Ainda bem que tem os assistentes, que os pessoal mais novo que conduz a gente, porque é difícil mesmo, né? É uma linguagem complexa isso aí, né? a Thaís, lá do escritório, ela Uhum. fez um roteirinho para 5 anos de idade. Mesmo assim, eu não entendi. Aqueles que Então, aperta a luzinha, né? é. Luzinha Aí verde. O André deve estar nos assistindo, obviamente, né? Como a gente está fazendo por live, só pode ser entre dois. Uhum. Mas, enfim. Então, Não, mas encosta ele aí, ele participa também, ué. é. Então, olha só. Conte-me aí. Eu sabe que eu estou na Serra aqui, né? Estou na Tá na minha. DAT aí, Zé. Tô na Dacha, tô É, aqui, não. eu vou e volto, mas aqui é o lugar em que eu me sinto Tá seguro, certo. né? Porque me sinto seguro aqui, porque não tenho negócio de sair, recolher coisas, receber comida. Aqui a gente encomenda, né? O supermercado traz e vai até o portão aqui da propriedade e aí a gente desinfeta e depois aqui a gente fica isolado mesmo, não tem nada aqui, só tem um barranco lá para baixo e o fosso com meus jacarés, né, Uhum. bem treinados para que me defendem contra a barbárie, né? Contra a Evidentemente. barbárie. Claro, é, mas, é, mas os jacarés são antigos já porque antes eles me protegiam contra os nécios. Isso. Agora é contra a barbárie. Agora é contra a barbárie. Tá certo. Pedro, querido, diga aí para nós aí o nosso estúdio, Streck Trindade, advogados, enfim, quer saber de você e para a gente falar um pouco. Esse dia falamos com o Marcelo Catone. Enfim, o Supremo agora mesmo está julgando questões, já tem 600 questões, tudo acabou sendo judicializado. E outro dia o ministro Fux publicou um artigo sobre dizendo que agora é Santo Agostinho, você deve ter lido, Eu né? vi. De- O país é uma peça, né, bicho? Eu até fiz Se uma não pequena. matasse gente, se não matasse gente, dá pra virar uma comédia, né? Eu fiz uma pirâmide, Eu botando vi, assim a eu vi. Constituição embaixo, depois. Eu vi, então, o MS em si, você continua Exatamente. Bem em cima está Santo pra Agostinho. Santo Agostinho. Exatamente. By Fuchs, né? Claro, por ele, Claro. interpretação. E depois o Gilmar escreveu um artigo um pouco diferente, enfim, ainda preocupante para mim. Eu não acho que a questão passe exatamente por isso, não discuti com ele isso ainda, mas talvez amanhã eu faça uma aula lá no IDP via live ou via Team ou Zoom, e talvez eu discuta esse assunto lá. Mas como é? Dê-me a sua impressão sobre essa questão do Estado democrático de direito, seus perigos nesse momento de, de tentações autoritárias e os constantes consequencialismos. Nesse sentido, assim, Pedro. Então, eu pessoalmente, né, eu acho que é um tema que você sabe que eu gosto de estudar, estudo faz tempo, que são esses períodos de emergência e as reações jurídicas possíveis e políticas, né, possíveis a esse tipo de momento, né? Eu tenho tratado a questão da seguinte forma, para poder ser compreendido, sabe, Lene? Para não ter confusão Uhum.
porque nós estávamos, na meu ver, num momento de medidas de exceção no sistema democrático, né? Quer dizer, um momento de um autoritarismo líquido, e agora vem esse momento de emergência. Eu tenho medo que as coisas se confundam. Então, eu tenho utilizado com sentidos diferentes. Você sabe que a maioria dos autores não usa com sentidos diferentes, pelo menos no campo do direito constitucional, mas eu tenho usado com sentidos diferentes para tornar clara a expressão estado de exceção e a expressão legalidade extraordinária. O que quer dizer com isso? Você conhece melhor que ninguém. O Estado constitucional e democrático de direito, ele, vamos dizer, prevê e tem reações possíveis dentro dos limites da democracia e do Estado constitucional há momentos de emergência e momentos extraordinários, né? Quer dizer, existe, inclusive, a previsão de legalidade extraordinária para esses momentos. O que é importante é a distinção entre ambos. O estado de exceção, ele vige numa situação de anomia, de ausência de norma, né? Em que há uma suspensão da normatividade e dos direitos ou para combate ao inimigo, ou para satisfazer alguma necessidade pública qualquer, entendida como uma visão. É uma submissão do poder jurídico, do direito, ao poder político. Isso é característica, acho que, fundamental. O soberano escolhe onde aplicar, onde não aplicar a Constituição, né? Então, há uma anomia, de fato. A legalidade extraordinária, não. Você tem uma legalidade mais flexível, onde o elemento, vamos dizer, do programa normativo não é tão intenso, porque não tem como ser, né? Se na normalidade a regra já não consegue prever todas as situações possíveis de incidir, quanto mais no momento extraordinário. Mas não quer dizer anomia, você tem os princípios, ou seja, aquela normatividade própria do Estado Democrático de Direito que continua a viger. E aí, vamos dizer, na minha opinião, o pisar em cima da navalha é ficar numa relação em que se reconheça que certas situações há obrigação do Estado agir e utilizar do seu poder, e em outras situações, vamos dizer, relações aí de proporção, que não pode haver uma atuação exagerada, desproporcional e irrazoável do Estado no exercício desse poder. Fundamentalmente, o Estado, quando agir no uso das prerrogativas extraordinárias que lhe são atribuídas, ele deve sempre, obviamente, perseguir, vamos dizer, realizar os princípios e a integridade do direito, nunca valores e intenções de disputa de poder, né? Eu acho que é esse que é o critério fundamental, quer dizer, que nós temos na legalidade extraordinária. Entender, sim, que há um momento extraordinário e que atribui, sim, poderes extraordinários, inclusive ao executivo e aos poderes estatais em gerais, mas sempre com a função de atender a integridade do direito, da democracia e da Constituição no momento extraordinário e não atender finalidades de disputa de poder. Ou seja, o direito tem respostas para crises. Tem, e tem inclusive a previsão, que crises ocorrem. Ele pode não saber qual crise, qual extensão, mas tem. Você sabe melhor do que eu, os constitucionalistas do começo do século XX eram uma síndrome na Europa, né? Balador e Parieri, todos eles, quer dizer, tratavam da questão do estado de emergência pública, né? O estado de necessidade pública, né? Que é um instituto jurídico, quer dizer, em que situações em que a necessidade pública remete a você ter que agir de uma forma que não é a da normalidade. Mas não é o milagre schmittiano. Claro. Não é a suspensão da normalidade. É uma normalidade extraordinária, né? Uma normalidade atípica. E aí vem toda a questão da própria... No nosso meio, enfim, no meio dos jurídicos, dos constitucionalistas e daqueles que fazem mais política que direito, que moralizam o direito, tudo isso, há uma conjuminância, uma conjuminação perigosa daquilo que você distinguiu bem. Uma legalidade extraordinária está previsto, aliás, a Constituição prevê, inclusive, abertamente várias questões, precisa quórum, aí tem as limitações, o que você não pode fazer, etc. Outra coisa é o flerte e o perigo do estado de exceção. Aí, nesse sentido, o conceito de estado de exceção parece não ajudar muito, porque ele acaba penetrando
capilarizando um pouco no discurso jurídico e nós perdemos, ou corremos o risco de perder. E ele se dá de vários modos, né, Pedro? Porque, por exemplo, quando aquele artigo do Fux, por exemplo, do ministro Fux, ele deixa de lado a discussão que você está propondo, que eu estou propondo, que os democratas brasileiros que trabalham com a noção da integridade do direito, e você trouxe a questão da integridade do direito e da própria coerência que ele tem, mesmo nas crises ele tem uma coerência, mas Claro, se você coloca, claro, mas se você coloca uma hermenêutica de exceção, por exemplo, uma moralização ou o enfraquecimento da força normativa da Constituição, a Constituição que deve segurar a extraordinariedade das crises, que elas são extraordinárias, claro, essa Constituição, se ela se enfraquece, por exemplo, na ideia de que não há Constituição, ou acima da Constituição ela não vale nada e, portanto, acima disso são, digamos, uma espécie assim de boa vontade dos governantes ou do próprio Supremo Tribunal, aí nós estamos lascados, porque não é disso que se trata, né? Mas você sabe que eu atravessei, Lênio, agora uma situação dramática no Supremo, numa ação que eu fui um dos que ingressou, né? Eu, o Gilberto Bercovitch, aqui da USP, o Valfrido Vardi, o Rafael Valim, entramos, a Tainá também, a Juliana, entramos nisso, com uma medida no Supremo, com base em 2 estudos, um de Harvard, feito a pedido do Ministério da Justiça, e outro da USP, aqui de São Paulo, que esses estudos apontam a necessidade de, com urgência, o Brasil passar a centralizar no SUS a gerência das UTIs. Não só para atender os pobres, mas para atender a sociedade como um todo, para poder combater mesmo. Seria o principal instrumento de combate à pandemia. Porque, inclusive, nós temos uma questão interessante no Brasil, né? Nós temos um índice de UTIs adequado, quase ótimo. Nós temos 2,6 UTIs para cada 10 mil habitantes. Pra você ter uma ideia, a Itália não tem nenhum por 10 mil habitantes. A França tem 1. O Reino Unido tem 1,2, nós temos 2,6, só que é muito mal distribuído socialmente e geograficamente. Socialmente, nós temos 56% dos leitos de UTI destinados a 1/4 da população, que é quem tem convênio ou grana. E temos 44% dos leitos de UTI destinados a 3/4 da população. Bem, nós ingressamos com a medida em qual lógica que me parece evidente. Os estudos apontam, se você tem 2 comportamentos possíveis, um que salva mais vidas e garante mais saúde, e outro que salva menos vidas e garante menos saúde, é óbvio que há um dever de agir do governante. Claro. Que se forma, por quê? Porque nós estamos numa legalidade extraordinária, não em exceção. Existe Constituição. E me permite... Existe o dever de salvar vidas. Né? Me permite... E aí o Supremo entendeu que não, que era discricionário. O Supremo entendeu que é discricionário do Poder Executivo, bicho. Quer dizer, o Executivo pode decidir se salva vidas ou não. Então, quer dizer, aí é exceção. Aí nós estamos numa situação de anomia. Exatamente. Eis o perigoso, a navalha, que é muito fácil você cair para um lado para o outro. Aí, nesse aspecto, e você colocou só bem... para te dar outro exemplo, ele que nós temos que focar. Nós temos que focar agora que vai entrar no Brasil essa pauta, que já está rolando em Nova York. Falei com o pessoal lá da New York for Social Research, lá, aquela universidade, está rolando lá. Qual que é a questão? Os critérios que a medicina vai utilizar para fazer a tal da escolha de Sofia nos respiradores na hora que entrar em pane o sistema. Eles estão excluindo dos respiradores lá em Nova York o pessoal, por exemplo, com deficiência física ou intelectual. Numa Constituição democrática é possível haver esse critério, os deficientes serem excluídos da possibilidade de ter sua vida salva, porque entende que eles não têm qualidade de vida. Isso é estado de exceção, isso é total racismo, higienização, é tudo que você imagina. Isso, nós temos uma nova forma de eugenia nesse negócio, que nós temos que combater. Então, o nosso papel como constitucionalista é defender a legalidade extraordinária e contra a exceção, mais do que nunca nesse momento, em que formas radicais de exceção estão sendo praticadas. Né? Como é que nós chamamos o direito
Segunda Guerra. Auschwitz nunca mais. É o direito pós-bélico. Se nós chamamos de Auschwitz nunca mais, isto é, estabelecemos inclusive cláusulas pétreas, que é o quarto do pânico da democracia, para evitar que o próprio direito controla ele mesmo, controla a política, controla o resto, para evitar exceção, que a exceção não é democracia. E, portanto, quando se fala nessa questão, e outro dia eu escrevi, você leu, sobre a questão de que é por princípio e não por consequencialismo. Não existe hierarquias de vidas na democracia. Ou seja, se o direito, se nós tivermos que decidir e fazer escolhas, é porque já fracassamos antes. Então, essa campanha que eu lancei, chama Vidas Iguais, né? Ela exatamente vocês estão fazendo essa ação para evitar tudo isso. Quer dizer, você tinha toda a razão, brincando com dois conceitos, ou seja, você diz, quer dizer, se você tem salvar mais vidas ou salvar menos vidas, é uma escolha boa, porque você obrigatoriamente vai salvar mais vidas. Isto é, o Estado, quando ele é desproporcional, ele às vezes ele usa o poder de demasia, que ele é uma Übermaßverbot, e às vezes ele faz uma Untermaßverbot, que é uma proibição deficiente. E a decisão que barrou vocês, jogando nos braços do discricionarismo, que é uma tese absolutamente que temos que combater, porque existem limites, o Poder Executivo, em determinadas circunstâncias, ele é obrigado a agir para não violar a Untermaßverbot, que é a proibição da deficiência. Ele é obrigado a agir e, portanto, se ele é obrigado a agir, não tem discricionariedade. Logo, vocês têm razão e vocês estão, inclusive, usando, eu não gosto muito desses nomes assim, mas vocês estão em cima do princípio da precaução. Claro. Veja, o que eu acho que é importante ressaltar, essa época de crise, o que ela traz para nós? A noção da vida constitucionalizada, que não é a vida nua, como fala o... A questão não é sobreviver, é sobreviver com dignidade, é sobreviver com valor. Então, na hora que você está escolhendo com base na quem vai sobreviver, na base de consequências e não na base de princípios, você está indo em favor da vida nua e não da vida constitucionalizada, da vida que tem proteção política e jurídica, da vida que é exercida com dignidade, que eu acho que mais acima de tudo é isso. E, portanto, nós temos que agir com base nesses princípios. O constitucionalismo não deixa de existir na hora de uma legalidade extraordinária, né? E aí, o médico, quando faz essa escolha, está agindo em nome do Estado, porque ele está escolhendo quem vive e quem não vive. E como tal, ele está obrigado a observar os princípios constitucionais, né? Quer dizer, nós temos que questionar esse poder da medicina, inclusive nesse momento, e fazer valer os princípios e, vamos dizer, os valores da Constituição, né? Ou seja, no Estado democrático de direito, até mesmo esses atos, eles devem ao direito. E como o direito é por princípio, ele impede hierarquização, tudo esse ou mais, tudo isso é uma coisa desprezível para o plano do Estado democrático. E daí a importância, e aí o Supremo deveria ter atendido nesse sentido, para não jogar dos braços da discricionariedade, que é uma tese que é complexa para mim, para ser bem generoso, até por quem deu essa decisão, né? Que é uma pessoa de ultravalor, é um dos melhores ministros. Por isso eu estou calibrando a palavra. Eu também calibrei bastante, porque em homenagem à pessoa, né? Em homenagem à pessoa, mas eu tenho convicção nesse sentido de que nesses momentos, quer dizer, você não tem estado de exceção. 2, você tem uma legalidade extraordinária. 3, você tem uma Constituição. 4, você tem um quadro com questões objetiváveis, porque você tem números, você tem dados concretos de um possível colapsamento. E o que você faz? Você tem que ter a precaução
E como você faz? Você tem que fazer aquilo que vocês propuseram. Não, e veja, Lênio, eu queria insistir, não é nem precaução, é que os estudos mostram. O cálculo da pandemia é exponencial. Exponencial. Então quando você tem que adotar uma medida num determinado momento matemático mesmo, para que ela possa ter efeito, senão não tem. Então, o momento matemático era aquele. A realidade hoje no Brasil, hoje nós estamos combatendo essa pandemia com uma diferença de proteção jurídica à vida de quem é pobre e quem não é. É a realidade, ponto. O Estado brasileiro hoje e o sistema de saúde nosso está protegendo valorando de forma diferenciada as vidas da população pobre e da população que tem dinheiro, né? Que tem convênio. E nesse sentido, viola... E pior, isso aí para mim inicia outros tipos de desigualação. Como nós já estamos vendo nos Estados Unidos, que atravessou o mesmo problema. Agora, nos Estados Unidos, é a diferença da vida entre quem tem deficiência física e quem não tem. A pandemia está pegando mais negros do que brancos. Estão surgindo outros tipos de diferenciação absolutamente incompatíveis com as constituições rígidas do pós-guerra, não só com a nossa, e mesmo com, vamos dizer, com as decisões da Suprema Corte de Constitucionalismo norte-americano, quer dizer, com toda a vida civilizada, vamos dizer assim, no sentido mais prático, né, e mais político, e isso está ampliando. E o nosso papel como constitucionalista hoje, a juventude que está nos vendo aí, é brigar pela constitucionalização da vida. É brigar para que a vida seja respeitada como valor, não só como existência. Perfeito. Mas como valor, como vida que não é só nua, que não é só sobrevivência. É uma vida que porta dignidade porque é uma vida humana. E que, portanto, as vidas não podem ser desigualadas. As vidas têm que ser iguais numa pandemia. Elas não podem ser desigualadas pela condição econômica, pela condição intelectual, se o sujeito é deficiente ou não. Quer dizer, isso é um absurdo o que está acontecendo e está tudo no silêncio, né? E nós temos que gritar. Eu acho que o nosso papel como constitucionalistas é fundamentalmente atuar nessa força de oposição ao poder, de contraste ao poder. Eu acho que é isso que... Né? Quer dizer, é aquilo que o Ferrajoli chama das condições do pós-guerra como semente antifascista. Né? É antifascista nesse sentido, de um modo de vida desprovido de dignidade. Né? E nós temos que ser contra isso, quer dizer, eu acho que... E apontar isso. No Brasil surgiu a questão pelo ambiente social. E está posta hoje. Nós temos um número de respiradores muito maior posto à disposição de quem tem convênio e quem tem dinheiro do que quem não tem. Isso é diferenciar entre as vidas. Algo que já é, por condição social, é algo inaceitável. E estamos indo para essas questões, diferenciar entre quem tem deficiência, quem não tem, quem é negro, quem é branco, né? Quer dizer, ou seja, nós vamos começar a ter esse tipo de disfunção dentro dos hospitais, e isso é terrível. Nós temos que ser, nós é que temos que ser a voz. Não há outro segmento social que possa veicular essa crítica melhor do que nós, que estamos vinculados ao direito, e a integridade do direito vale mesmo em momentos extraordinários. Né? O ser humano não deixa de ser ser humano, não deixa de portar dignidade, os direitos fundamentais não deixam de existir, os princípios constitucionais como padrão de comportamento e não como consequência continuam existindo porque é o que atribui dignidade. Bom, aí você levar em conta a consequência é você levar em conta a vida como sobrevivência, o conceito da gamba de vida nua apenas. Né? E vida não é isso. Vida é vida constitucionalizada, é vida com dignidade, é vida com valor, com princípio, com padrões de comportamento que emanam essa visão humanista de mundo. Por isso, e quando estávamos em normalidade legal, sem extraordinariedades, sem crise, já não se agia por princípio. E, claro, quando você... Porque tudo isso é um longo processo. Quando você tem um sistema jurídico que age consequencialisticamente, que age substituindo o direito por juízos morais, políticos, etc. Quando você tem isso dentro da normalidade, a questão é, no momento em que você entra num período como o nosso, que nós temos que preservar o direito para, dentro das questões que se apresentam extraordinariamente, não fugir do direito
E por isso, agir por princípio é a grande questão, exatamente porque o princípio, legalidade, isonomia, etc., a noção de inclusão social, o coronavírus está aumentando a exclusão de forma drástica. Dramática. E nesse sentido, o Estado tem que entrar para desigualar essa desigualação, e é obrigação dele, tão forte essa obrigação, que o Estado brasileiro corre o risco, depois de ser denunciado internacionalmente, nesse ponto de não tomar providências para evitar essa mortandade em face da falta de estrutura ou como vocês queriam, resolver um problema da má distribuição das UTIs em face dessa questão toda, além de toda uma outra questão que até poderia se judicializar, e aí é um problema que o Procurador-Geral da República não funciona nesse sentido, mas, por exemplo, de há muito já deveria ter se tratado um problema essa da subnotificação, que pode estourar logo aí adiante. Nós estamos subnotificando toda essa questão por uma série de razões. Então, nesse sentido, eu queria te perguntar outra coisa, Pedro. Nessa sequência, outro dia, o Financial Times publicou uma questão trazendo a conferência de Bretton Woods de 44, né, sobre a questão do que, depois do coronavírus, a ordem mundial vai ter que se rediscutir como discutiu em Bretton Woods. Quer dizer, o maldito Estado, entre aspas, esse maldito Estado, que os europeus estão vendo como ele é necessário. O velho welfare state foi abandonado por uma série de questões. Veja a Inglaterra, o problema da saúde pública, claro, com a privatização. Quer dizer, não é dizer agora o que nós, você e eu, tanta gente vem dizendo, há 20 anos dizendo, o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social, lutar contra as desigualdades, porque o modelo de Estado que está na Constituição, e aí vem, eu sou um jurássico que defendo a Constituição dirigente, e que todo o tempo a Constituição vem dizendo: este Estado só pode funcionar se for no sentido de desigualar a desigualação. Isso vem pelos impostos, vem tudo. E, portanto, a ideia do modelo do Estado, que é um welfare state, onde nunca teve como o Brasil, tudo isso agora vai voltar. Mas vai voltar do modo violento, porque nós fomos deixando, e não gosto muito dessa palavra também, está muito batida, mas o neoliberalismo ou o laissez-faire, esse da moda antiga, ele fracassou. E não adianta dizer, alguém vai dizer, mas então o marxismo também... Mas não é disso que nós estamos falando. Ninguém está falando de regimes... autoritários, não. Em regimes autoritários, nada disso. Nós estamos apenas dizendo o seguinte: o velho welfare state, o sentido do Estado social, que é conservador, inclusive, ele vai ter que voltar. Quer dizer, cadê a saúde que foi entregue para quem? Você mesmo acabou de dizer, está na cara, e estão vendo que as pessoas, os respiradores e tudo isso está com quem? Nós precisamos pôr ordem na casa, né? Eu acho que assim, tem um grande problema que vai ser do pós-pandemia. O Ferrajoli levantou e o Habermas também, de formas diferentes, sim, mas ambos levantaram. Que é o problema do seguinte: a realidade é que hoje nós temos um movimento de globalização financeira e de vida em que o Estado Nacional é um instrumento muito fraco para você regular, e essa crise mostrou a necessidade de regular isso. Então, eu acho que nós vamos ter que pensar, é o grande desafio da nova geração e da humanidade,
em pensar no mínimo, num fortalecimento normativo da cogência mesmo do direito internacional e de instâncias internacionais de governabilidade. Talvez não um Estado global, é óbvio que não, mas instâncias de governabilidade mais cogentes, menos schmittianas, onde o direito impere, não as relações de poder, né? O direito como princípio, como padrão de comportamento. Eu acho que isso é fundamental em termos de um debate que vai ter posterior, né? E essa questão de marxismo, que às vezes eu sou chamado de esquerdista, petista, petralha, comunista, por todo mundo. Quando o valor que a gente defende, eu tento explicar isso às vezes para os alunos, né? Quando você é constitucionalista no plano político, não estou falando do jurídico, você está defendendo uma ideia conservadora, que é a do contrato social intergeracional, né? Quer dizer, não sou só eu que participo do contrato social dos direitos. São os que morreram e os que vão viver. Eu tenho o dever de entregar a eles um mundo melhor no sentido dos direitos e dos princípios, né? É uma visão conservadora, quer dizer. Eu acho que o direito tem que ser antimajoritário porque os vivos não têm direito de abrir mão que foi construído com o sangue dos que já morreram. Claro. O direito é algo vivo, os direitos são vivos, eles foram construídos com sangue na calçada. A molecada precisa entender isso. E quando a gente defende isso, nós defendemos um valor conservador. Quer dizer, o contrato social não é só entre os vivos. Ele é tradição, ele é história de sentido e de construção de ideias e de prática social, né? Então, nós não estamos falando de nada nem perto de marxismo. Quando a gente fala nesse tipo de valor, nós estamos falando ou nesse tipo de concepção, inclusive num profundo traço conservador. Isso que as pessoas não conseguem, às vezes, entender. Mas nós estamos num mundo tão sem valência. O neoliberalismo criou uma imensa distorção moral na forma de vida humana, em que essa visão, que é conservadora, é tida como, sei lá, marxista, revolucionária. E quando não tem nada a ver, é déficit cognitivo, inclusive, das pessoas que falam isso. É má compreensão mesmo, né? E você sabe, e aí vem todo a gente agora, nesse momento, olha para trás e vê. Eu vejo assim, eu olho para trás e com orgulho vejo os meus acertos e, por vezes, era levado por alguns amigos, até amigos importantes, que faziam gracinhas e graças com relação à ideia de um juracismo meu, um jurássico. Eu brincava muito, né? Porque até escrevi uma tese da Constituição Dirigente destinada a país de modernidade tardia, que é uma tese minha. Nós participamos da grande discussão, porque Canutilho, quando em 98 escreve A Morte da Constituição Dirigente, então nós fizemos um movimento com o Jacinto Coutinho e aí participavam também o próprio ministro Barroso, hoje, então o professor Barroso, o professor Clemerson, o professor Fachin, Eros Grau, Canutilho, enfim, nós tínhamos esse grupo, né, que era chamado Kainan. Então ali nós fizemos um grande debate, saiu o livro Canutilho e a Constituição Dirigente, e eu era um dos sempre mais conservadores nesse sentido, nesse conservadorismo que você bem especificou, falando de que o cumprimento ortodoxo, e eu sempre falo, hoje tem uma entrevista minha, um artigo meu no Estado da Arte, que tão bem o Gilberto Morbach está tocando. Brilhante esse garoto, cara. Brilhante. Terminei de ler o livro dele agora, excepcional. Vou escrever estou procurando escrever um artigo sobre você e eles estão de parabéns, viu? Pois então, meu orientando fora do padrão. Mestrado, exato. Uhum. E escreveu até sobre o Waldron. Ele entende tudo. Isso, que eu acabei de ler. Então, aí eu escrevo o artigo hoje dizendo: fiz meu primeiro controle difuso de constitucionalidade no dia 6 de outubro de 1988. E de lá venho ortodoxizando, não sei se essa palavra existe, e agora eu olho para trás e vejo, se nós tivéssemos desde o início, Pedro, trabalhado a noção do artigo 3º, feito imposto sobre grandes fortunas, todas essas questões, Pedro,
Estava melhor, né? Tá bem melhor equacionadas, né? Sem dúvida alguma. Evidentemente que estaríamos menos desiguais. Claro. Que esse é o ponto. A Constituição não quer o igualitarismo. A Constituição quer menos desigualdade. A Constituição não é utópica. Isso é uma Constituição conservadora. Como a Constituição é um remédio contra maiorias, portanto, ela é contra-majoritária, ela é um projeto conservador. Eu me incluo dentro dele nesse sentido, e, portanto, aí teríamos menos desigualdades, com certeza. Hoje, eu publiquei um texto, e acho que você também republicou e tal, todos nós. Lembra a Associação Nacional dos Fiscais, Auditores? Eles têm um cálculo, e não foi desmentido, que se nós cobrássemos o imposto das grandes fortunas, colocasse o imposto dos bancos e uma série de coisas, teríamos uma arrecadação, uma coisa bilionária, porque nós temos 216 bilionários, segundo a Forbes, que pagam menos imposto que Pedro Serrano. Entendeu? Ou, na verdade, menos que eu, porque eu pago menos porque ganho menos que você. Enfim, que me dera. Agora está tudo fodido, estão tudo igual. Mas, Helene, olha, eu queria só dizer o seguinte, para mim, você sabe que para mim você e o Celso Antônio são os dois maiores juristas brasileiros vivos. Muito obrigado. E você, além de ser o nosso maior constitucionalista, para mim é um grande ser humano, eu tenho uma profunda admiração pela tua generosidade de espírito. E eu acho, olha, eu queria te provocar aqui de público, aqui como pequeno público, mas de público, para que você escreva algo sobre essa questão aí da escolha de Sophia, sabe? Como isso tem que ser parametrado por valores. Nos Estados Unidos, eu vou te mandar o material, nós estamos caindo para um lado perigoso de eugenia, né? Nós temos que evitar que isso chegue aqui, num momento dramático como que nós vamos atravessar no próximo mês. Eu acho que nós temos que evitar que isso chegue aqui, é papel nosso berrar contra isso, sabe? E eu queria te agradecer essa oportunidade de ter vindo aqui, papear contigo. Estou sempre à disposição, é sempre um prazer imenso a gente tá aqui contigo. Para mim é uma honra mesmo, viu? Olha, eu espero que agora você só está me também devendo outra coisa. Você ficou de fazer uma palestra em São Paulo, até hoje não veio. É preconceito contra a paulistânia. Isso é imenso equívoco. Você sabe que quem mora na Patagônia, aqui como eu, tudo é longe. Tudo é longe. Eu moro na Patagônia. Estou aqui perto da Patagônia, aqui, então tudo é longe. E eu tenho um imenso prazer de atender convites de São Paulo. Aliás, São Paulo é o único estado em que eu tenho... eu sou quase um carioca, porque eu sou o fundador do programa de mestrado e doutorado, sou pai fundador, junto com Vicente Barreto, Leonel Severo Rocha, à época, e outros, nós fundamos o programa lá, que hoje é nota 5, já pela terceira vez nota 5, é um programa consolidado no Rio. No Rio tem a UERJ, o FRJ, PUC e Estácio, todos nota 5. Então, no Rio, eu sou um cidadão quase honorário lá, carioca. Mas São Paulo, eu tenho imensas dificuldades, porque o São Paulo tem peculiaridades, ele se fecha muito, enfim. Então, claro que eu já deveria ter atendido, né? Só quem me convida em São Paulo é você, o Jorge Zaputi. Aliás, o Jorge está aqui, ó. O Jorge está aí, está nos vendo aí. Aí, então. Cumprimento a ele. Tá aí, ó. Juristas que nós temos, a esperança da nossa direita. Oferece um belo Malbec que trazemos o Lênin. Exatamente. Meus honorários são bons vinhos e charutos. Mas aqui você vai ter os melhores vinhos, melhores charutos, eu posso garantir, viu? Nelson Neri Júnior também me convida. O Nelson é gente muito boa, né? E o Fernando Facuri Scaff promete muito, mas não cumpre. Enfim. Então,
Aí, e o Conjur, né, que eu vou dar umas entrevistas lá com o Márcio Chaer, Sim. mas São Paulo é tão grande, né? Então, nesse sentido, parece que em São Paulo há um certo receio de alguém tirar território, né? Quer dizer, a USP tem tantos professores. Eu nunca fiz uma banca de mestrado ou doutorado na USP até hoje, com todas as coisas que eu escrevi, com todas as coisas assim, um pouco puxando um pouco. Se você pegar hoje os rankings de citações em tese e dissertações, eu outro dia estava olhando o índice H e o índice H10, que são esses índices que fazem assim, quantas vezes você é citado em tese, dissertações, essas coisas todas, né? O Ingo Sarlet é o que hoje tem um índice maior que o meu, né? E são índices altos. E sempre pensei assim, né? De alguns espaços que o Brasil ainda é muito fechado. Eu acho que o Brasil tem que se abrir mais para os próprios brasileiros, porque uma coisa também, aproveitando, eu vejo muitos textos e reclamo disso. Outro dia eu reclamei de um texto de um amigo que escreveu no Conjur sobre jurisdição constitucional e uma série de questões, a questão dos diálogos institucionais, etc. Não tem um brasileiro citado. Então eu fiquei pensando, com 100 e tantos programas de pós-graduação, quer dizer, nós fracassamos ao ponto de que hoje as pessoas escrevem artigos, entendeu? Mas você sabe que São Paulo tem uma situação interessante, né, Lênin? São Paulo foi o centro do pensamento jurídico por muito tempo. E a realidade é que ele há muito perdeu esse lugar, né? Você teve primeiro a questão de você ter universidades federais no Brasil todo. Então você tem centros de excelência em termos de teoria jurídica no Brasil, em lugares que você comparar, entendeu? Quer dizer, que não era né? Aquele centro Rio-São Paulo perdeu. E o Sul, vocês aí do Rio Grande do Sul, vocês superaram o Brasil, né? Quer dizer, vocês começaram a desenvolver na tua geração, na nossa, né? Vamos dizer, um pensamento jurídico mais de vanguarda, mais avant la lettre, mais sofisticado, né? E acabaram ocupando um espaço que, então, acho que tem um pouco de ressentimento aqui também, sabe? O que eu acho idiota, porque não tem sentido, a gente tem que... Claro. Em São Paulo, hoje, há um déficit cognitivo em relação à teoria do direito, teoria do direito mais contemporânea. Eu acho que eu sou o único em curso de mestrado, doutorado, que tem um curso só sobre teoria da decisão judicial, por exemplo, né? E não existe, quer dizer, então, isso não nem existe, é cogitado, exatamente. Não é nem cogitado aqui, então quer dizer que é uma déficit cognitivo mesmo, antes de tudo, né? Então mas assim, eu acho que a parte disso, você tem que vir para cá, a gente dá um jeito, cria aqui uns Malbec para você, porque nós precisamos mais do que nunca desse tipo de ajuda tua, do Marcelo Catone, dessa turma toda que está pensando aí. Nós temos aí o Jorge aqui em São Paulo, mas ele é pouco, assim, é pouca gente, precisa ter mais gente, né? Então, tem dois comentários. Tem dois comentários aí que passaram, um deles que eu não vou a São Paulo porque aí eu não corro o risco de me encontrar com a Janaína Pascoal. É interessante. E tem um outro comentário que diz que o Pedro Serrano, eu estou vendo aqui embaixo, né? O Pedro Serrano superestima o Rio Grande. Pode até ser, o Pedro está sendo um pouco generoso com o Rio Grande. Sou leitor das coisas. Mas eu quero dizer que o Rio Grande do Sul, porque tudo tem que ter proporção. Você não pode comparar ovos com caixa de ovos. Então, o Rio Grande do Sul é menor que São Paulo, tem uma economia. O Rio Grande do Sul tem 10 milhões de habitantes. Todo o estado do Rio Grande do Sul tem menos habitantes que a cidade de São Paulo. É verdade, né? Então, vejam o PIB do Rio Grande do Sul e vejam. Então, o Rio Grande do Sul, enquanto São Paulo tem 4 ou 5 cursos de doutorado em Direito, o Rio Grande do Sul tem 8. Alguém vai dizer, mas o Rio Grande do Sul tem demais. Mas, de algum modo, isso aqui capilarizou. E os primeiros programas, como a Unicinos, que é um programa mais antigo do Rio Grande do Sul, eu também sou sócio, sou pai fundador, né, com o Ovídio Batista, de saudosa memória, Luiz Alberto Vará, que não é pouca coisa, imagina, Maurício Berni, Leonel Severo Rocha, enfim, José Luiz Bozan de Moraes. Então, lá nos anos 90, nós fundamos
E dali, sabe que a Unicinos, o programa, um dos programas que eu participo, porque eu sou duplicado, estou também na Estácio, a Unicinos possui hoje, dos seus egressos, proporcionalmente, mais gente que está coordenando pós-graduação, que vai desde o André Caran Trindade, que coordena um programa na Bahia, até o Santo Ângelo, passando por Santa Catarina, Paraná. Em algum lugar do Brasil você vai ter um egresso no interior de Minas, por exemplo, um egresso da Unicinos que está ali capilarizando. A PUC, com o Ingo Sarle, né? Eu não preciso fazer propaganda da concorrência, mas aqui nós estamos, assim como a PUC de São Paulo, né, que são centros de excelência, né? Então, o Rio Grande do Sul ele é menor e, proporcionalmente, ele produz bastante. Tem se esforçado muito, porque é um pouco darwiniano. Quem mora longe, como na Patagônia que eu digo, ele acaba... Por exemplo, por que o Brasil faz uma boa teoria do direito hoje? Eu diria uma das melhores teorias do direito. Porque é darwiniano. Aqui no Brasil você estuda direito civil e precisa estudar um pouco mais. Aqui você estuda direito penal, você não pode se dar o luxo aqui de você ser um técnico somente. Então Não. você... E é darwiniano, então o Brasil ficou bom nesse sentido. Nós crescemos muito. Eu tenho acompanhado a pós, eu sou o mais antigo. Não, e você sabe que eu tenho tido uma experiência interessante, que eu estou pesquisando e dando aulas. Agora parou por causa dessa síndrome aí, pandemia. Mas lá na França, lá na Nanterre, né, aquela unidade da Universidade de Paris. Sim. E tenho feito isso. E é interessante verificar como se dá a experiência europeia. A Nanterre é uma universidade de prestígio, né? Dentro da Universidade de Paris é uma unidade de prestígio. E o Fernando Henrique deu aula lá, inclusive. E eu acompanhando ali o desenvolvimento, eu vi que tem alguns temas que eles, inclusive, tiveram interesse em ter o contato conosco, porque nós estamos mais avançados que eles. Né? Por exemplo, esses estudos das medidas de exceção, etc. Eles estão agora atravessando o problema lá. Então, tem vários temas em que nós estamos, assim, vamos dizer, mais avançados do que lá, ao contrário do que o pessoal pensa. Né? Também tive nos Estados Unidos um período, ali em Nova York, tive um pequeno período em Harvard e pude observar isso também. Quer dizer, tem certas questões em que nós temos mais evolução aqui do que fora. Não tem que desprezar o que é feito aqui. Mas o que eu noto dentro do território nacional aqui é que São Paulo deixou de ser o centro, né? São Paulo-Rio, esse eixo. Rio ainda mantém, acho que mais até qualidade de teoria do que aqui em São Paulo. São Paulo virou muito estandartizado, muito operacional, muito tecnológico e pouco teórico. Assim, a qualidade da teoria jurídica de São Paulo hoje é deficiente. Eu não tenho dúvida. É o que dá mais. Mas pelo menos eles ganham mais dinheiro. Né? Isso eu falo objetivamente. O Jorge, que está nos vendo aqui, é prova. Eu falo as coisas objetivamente. Eu li o livro dele e saí elogiando. Eu nem conhecia ele pessoalmente. Eu acompanho, eu leio. Então, estou falando objetivamente. Não é? Eu sou um leitor quanto mais, tenho esse vício. E vou ter um pouco de criticidade. Eu não tenho qualidade para produzir, mas ler eu sei. Então, aí eu posso dizer isso. Quer dizer, e o Rio Grande do Sul... E se você ainda for considerar o grande Rio Grande do Sul, que inclui Santa Catarina e um pedaço bom do Paraná, claro. Aí você vai chegar ao que tem de excelência no país em termos de pensamento. Meu querido, olha só, eu quero te agradecer por fazer essa live aí com Eu agradeço muito o convite, viu? O André Caran Trindade manda um grande abraço, acho que foi ele que entrou em abraço para ele também. E como esse troço só dá para 2 pessoas, eu nem sei se ele mandou mensagem, que eu também não vi, mas ele vai fazer outra live amanhã com outras pessoas e nós temos que voltar daqui a 2 semanas. Eu combino com você, claro, a gente para fazer uma nova análise dos quadros. Eu acho que foi muito legal, fiquei muito feliz com... Eu já tinha lido essa ação que vocês fizeram, que é paradigmática, e ela vai marcar muito no sentido de que o que vai acontecer daqui para frente e o que isso poderia ter evitado. Essa é a questão. Eu acho então,
em nome do nosso estúdio, né, Streck. Eu agradeço Trindade, muito, como eu falei, advogado. você, além da admiração, eu acho que sem favor nenhum, você é o maior constitucionalista brasileiro, não estou fazendo nenhum favor, mas é um querido amigo também, eu gosto demais sempre da oportunidade de ter um papo contigo. Agradeço muito, agradeço a todo mundo que nos está vendo aí, terem perdido um tempo com esse papo de dois coroa aqui. E agradeço. Olha só, a Thaís que tá ouvindo, agora eu vou desligar, agora eu tenho medo que eu desligue isto e não grave, e não passa para fazer, porque, como eu disse, depois que terminaram com o CD, inclusive eu comprei um carro, não tem CD. Pensei em vídeo. Cara, eu tenho DVD. Eu tenho DVD na minha casa até hoje, bicho, que eu vou lá e ponho os eu tenho vinil aqui na Dacha, eu tenho 200 vinis. Putz, vinil é antigo, né? Eu toco ópera em vinil aqui. Aqui eu tenho tocador de fita cassete. Eu tenho pilhas de fita cassete antiga. Claro, eu tenho pilhas de fita cassete. Por isso que eu digo, terminaram com o CD e o mundo piorou. Mas é verdade, eu acho que o mundo está pior. O mundo está pior. Eles acham simples mexer com essas coisas, mas eu sou interneteiro, eu vivo no Facebook. Mas o problema é que é muito botão, muita coisa para você poder saber. Eu acho difícil isso aí. Obrigado, Mendes. Olha, foi um prazer, uma honra, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos voltar. Thaís, como é que eu vou